8h17. Então, esse guia aqui é exatamente para você que está começando. Pode ser até no negativo, né? O pessoal aqui teve gente que falou que está começando do zero e tá ótimo. Tem gente que está nesse momento falido, no negativo, e você está começando do zero. Então, do zero para o positivo é só um passo de distância. Então, esse mercado e essa forma de trabalhar é exatamente o que vem de frente com a maior população hoje brasileira. Então, hoje, um salário mínimo, gente, não está dando para uma pessoa média sobreviver. Aliás, ela só sobrevive, mas não vive. Então, se é uma pessoa, um casal, que tem filho, um salário mínimo, ele já não é o suficiente. Então, abre-se janelas para poder ir atrás de novas oportunidades, novas ferramentas. E, de fato, hoje, só não ganha dinheiro quem não quer, porque oportunidade tem, existem várias lacunas no mercado para que você tenha uma renda extra. Então, você que está ouvindo, é exatamente essa intenção, que esse negócio faça sentido para que você comece a trabalhar, comece a divulgar para colher frutos e quem sabe um dia, amanhã ou depois, você colher aí a liberdade. São 3 tipos de liberdades que eu quero mostrar aqui para você. A liberdade de tempo, é você poder curtir quando você quiser, poder viajar quando você quiser, poder sair quando você quiser. Liberdade geográfica, que é você poder ir para onde você quiser, poder viajar, poder curtir, conhecer novos lugares. E a terceira, que é a liberdade financeira. É você ir no restaurante e comer olhando o lado esquerdo do cardápio, não o lado direito. Se vocês, assim como eu, veio do zero, veio de baixo, sabe como é ir no restaurante e ao invés de você comer o que você tem vontade, você comer aquilo que está de acordo com o seu bolso. Então, por isso aí, esse contexto de você olhar para o lado esquerdo, que é onde está o nome dos pratos, ao invés dos valores. Então, aqui eu quero mostrar para você que é possível você ter essas 3 liberdades em um único negócio, em uma única empresa. Então, exatamente do negativo ao positivo, porque a gente transforma a vida das pessoas através dos nossos serviços. Tá? Então, é o que eu vou mostrar aqui para vocês, exatamente um guia que vocês vão poder trabalhar com isso e ser muito bem remunerado. Então, minha trajetória, para quem ainda não me conhece, eu sou o Caia Matos, atualmente tenho 27 anos de idade, estou há 3 anos trilhando e trabalhando nesse mercado que ajuda a realizar o sonho das pessoas. Então, já estive negativado, então foi assim que eu conheci esse negócio. Eu estava com o nome mais sujo que puleiro de galinheiro e eu não sabia por onde começar. Então, eu tinha a vontade, eu tinha o desejo de limpar o meu nome, só que eram tantas dívidas em tantos locais diferentes que eu não sabia nem por onde começar. Então eu tinha a intenção de voltar a ter o meu nome limpo, só que existiam empresas que nem estavam mais no mercado. Então eu não sabia o que fazer, por onde começar. E aí foi onde eu conheci esse mercado. Então fui meu primeiro cliente e eu gostei tanto que eu comecei a trabalhar com isso. Então eu cresci em uma realidade desafiadora na Zona Sul de São Paulo, lá no Campo Limpo, uma das regiões mais perigosas que tem. Estava lá ontem, mas eu vim de lá, né? Cresci, tenho as minhas raízes e diante da dificuldade tomei a decisão de empreender. Então foi a melhor escolha da minha vida. Então, por que eu sujei meu nome? Né? Eu liberou cartão de crédito na época para mim. Eu não tinha controle financeiro, não tinha educação financeira, né? Não tive esse privilégio de ter educação financeira. E aí eu comecei a gastar mais do que eu recebia. Logicamente, chegou um momento que meu nome sujou, virou uma bola de neve. Então, com isso, eu fiquei 5 anos negativado. Eu fiquei dos meus 20 anos, aliás, dos meus 18 anos até os meus 23 anos negativado. Então, pensa, nesses 5 anos, o tanto de oportunidade que eu acabei perdendo. Uma delas me deixou marcado foi que, no nascimento do meu filho, eu queria mudar para uma casa melhor, para uma condição melhor, mesmo que de aluguel, e quando eu fui passar a minha ficha, lá para o corretor não aprovou. Então eu tive que continuar morando no mesmo lugar e não pude ir para outra por conta que o meu nome me impediu, o meu nome me atrapalhou. E nome é o nosso maior patrimônio, né? Quando a gente é pequeno, os nossos pais geralmente já falam, cuida do seu nome, que é seu maior patrimônio, zela pelo seu nome. E de fato a gente cresce e entende
que a gente não consegue fazer nada sem envolver o nosso nome ou CPF. Então, com o nome sujo, a gente não consegue um crediário, a gente não consegue um financiamento, a gente não consegue nenhum aluguel, a gente não consegue um empréstimo, a gente não consegue, muitas vezes, até comprar ali em uma loja de bairro, porque não passa o nosso CPF. Então, ele é um dos pilares mais importantes na vida de um ser humano, né? Então, existem a saúde mental, a saúde física e a saúde financeira. A saúde financeira, ela é tão poderosa que ela tem poder de atrapalhar todas as outras. Então, uma pessoa que está financeiramente ruim, ela vai ter uma vida saudável mais ruim, ela vai ter uma vida mais negativa, a autoestima geralmente é mais baixa, é muita briga em relacionamento, muitos relacionamentos acabam por questões financeiras. Então, o maior número de divórcios hoje no Brasil é a questão financeira. Afeta até a vida espiritual, a vida mental. Então, uma pessoa quebrada financeiramente, ela acaba impactando os demais pilares. Então, por isso que nós atuamos em um segmento importantíssimo, de suma importância para a vida das pessoas e com uma grande demanda. Então, vocês vão ver mais à frente que quase metade da população hoje está com seu nome sujo. E depois que eu tomei a decisão de limpar o meu nome, né, mas antes disso, tomei a decisão de empreender, então trabalhei de tudo que vocês podem imaginar. Comecei na Microlins, abordando as pessoas na rua, inclusive lá no Campo Limpo. Depois eu fui trabalhar em outras escolas de curso. Depois trabalhei como telemarketing, foi meu último emprego. Então fiquei 1 ano de telemarketing, ganhando pouco, passando por muita humilhação, por muito perrengue. E foi onde eu tomei a decisão de trilhar um outro caminho, tá? Então aqui eu não quero que ninguém faça essa loucura que eu fiz, foi mandar meu patrão embora, mas que vocês passam a refletir se hoje as decisões que vocês tomaram fez com que vocês escolhessem os frutos que vocês queriam. E se não é os frutos que vocês desejavam, ainda dá tempo de vocês plantar para colher um futuro diferente. E um futuro, às vezes, não só para você, mas sim para sua família. Tá? Então, hoje eu conquisto resultados incríveis graças ao mercado de recuperação de crédito. Minha paixão por processos, pessoas, produtos me impulsiona a transformar vidas, ajudando meus agentes a alcançarem seu máximo potencial. Então, eu poderia simplesmente vender muito para os meus clientes e ganhar muito bem com isso. Só que eu não gosto, eu gosto de trazer pessoas para que essas pessoas também tenham uma mudança de vida e possam alcançar o maior número de pessoas, né? Vem o ditado, uma andorinha só não faz verão. Então, hoje eu preciso e quero ter pessoas profissionais para trabalhar aqui. E a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. O crescimento e a mudança começam sempre com uma decisão interna. Então, não adianta eu falar aqui para vocês e vocês não sentir uma decisão interna de vocês mesmos, porque não basta só ter vontade, vocês têm que tomar uma decisão para fazer acontecer, porque do céu só cai chuva, granizo e avião de vez em quando. De restante, meu amigo, a gente tem que correr atrás. Tá? Então, eu saí dessa realidade aqui eu estava endividado, com nome sujo, era meu último mês de aluguel, então eu ia vencer, ou eu corria atrás para ter o valor do aluguel, ou ia ser despejado. E aqui eu não tinha o dinheiro do aluguel, tive que voltar para a casa da minha mãe. Então aqui eu já estava com 20 anos de idade. Porém aqui já tinha meu mural dos sonhos. Então eu já sabia o que eu queria conquistar na minha vida, qual que eram os objetivos. Então antes mesmo de eu ter uma realidade boa, eu já fui mentalizando. Então é uma coisa que eu digo para vocês, não importa a realidade que você esteja hoje. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, se nesse exato momento você imaginar que você é milionário ou é milionário, o seu cérebro ele não sabe se aquilo é real ou se é apenas imaginação. Então, por isso a importância de, mesmo antes de vocês não ganharem 10 mil, não ganharem 5 mil, não terem um carro dos seus sonhos, não ter a casa dos seus sonhos, vocês mentalizar que vocês já conseguiram e que vocês vão conseguir. Então aqui vocês vão ver eu falando muito de mentalidade, porque é exatamente isso que vai fazer com que faça sentido isso que eu vou passar para vocês.
Então, antes de vocês possuírem, vocês têm que sentir que já é de vocês, que já tem. Porque pensa só, se eu aqui olhasse para a minha situação, desempregado, último mês de aluguel, se eu não conseguir emprego, eu vou ser despejado, sem dinheiro, sem nome. Você acha que se eu olhasse para aquela minha realidade e pensasse que um dia eu ia andar de Porsche, eu ia acreditar em mim mesmo? Eu falo, não, tô ficando maluco, tô vendo coisa. Só que é exatamente isso. Nesse momento aqui, até a bicicleta que eu tinha pego emprestado roubaram, então nem a bicicleta eu tinha mais e hoje eu dirijo uma Porsche. O que mudou de um para o outro? Nada. A mentalidade já era a mesma. Pensar que eu tenho antes mesmo de ter. E vale para vocês mesmos. Antes de vocês ganharem 10 mil reais no mês, vocês já têm que acreditar que vocês vão ganhar. Porque aqui eu nem imaginava, eu mentalizava, mas nem imaginava que um dia ia acontecer, mas acontece. Então aqui foi o começo, o primeiro escritório que nós tivemos de limpa nome, que foi no Jardim Rosano, no Campo Limpo, e daqui nós pulamos para um escritório 3 vezes maior, mais apresentável, aqui em Cotia. Então nós saímos de 25 metros quadrados para 2 salas de 90 metros quadrados. Então tudo foi acontecendo. E exatamente através de pessoas. Então, nesses 2 escritórios aqui, passaram um monte de pessoas que tiveram também as suas vidas transformadas. Então, é o que eu quero aqui para vocês também. E aí, aqui é um print de uma conta de um dos consultores dos últimos 30 dias, fez quase 60 mil reais. Então, pensa vocês ganhando 60 mil reais no mês. E é possível, né? Eu também um dia achava que não ia acontecer, mas aconteceu. Então, é possível, através desse mercado, vocês ganhar sim 10, 20, 30, 40 mil, tudo vai depender do quanto vocês se dedicam. Aqui entra a liberdade de tempo, geográfico, você poder viajar simplesmente, chegar final de semana, vou sumir, vou fazer o que eu quero, e você ter poder aquisitivo para fazer isso. E aqui foi uma venda de 22 mil reais, então um único cliente pagou 22 mil reais para fazer a limpeza de nome dele. Então aqui foi um imóvel que eu comprei com a minha esposa, ainda estava grávida do nosso segundo filho, então hoje sou pai de um casal, aí aqui foi dando uma palestra, pude dar uma casa para minha mãe. Então o sonho do favelado, falo do favelado raiz mesmo, porque eu vim da favela, é poder dar uma condição melhor para sua mãe. Então graças a esse mercado eu pude realizar esse sonho que é uma moradia digna para ela. Então acreditem, gente, e o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma oportunidade até melhor do que na época que eu comecei esse projeto. E aqui para vocês entenderem qual que é a visão, missão e valores, né? O que a empresa ela representa e o que ela faz na sociedade. Então, qual que é a nossa visão da Germinar Soluções? E a palavra germinar vem exatamente porque quando você pega ali uma semente, uma laranja, né? Você não sabe de quantas laranjas vão vir daquela ali. Assim é também quando a gente planta uma semente. A gente não sabe o quanto vai brotar daquela única semente. Só que existe um tratamento para que aquela semente ela possa germinar. Então tem todo um cuidado. Você tem que cavar o buraco na medida certa. Você tem que fazer toda a preparação, o adubo, colocar muitas vezes pó de madeira, né? Cinza de madeira para que não impregne, não dê bicho. E aí vai, colocou a semente, tem que regar, tem que plantar, tem que cuidar, vai ter o período dela amadurecer, dela crescer e assim vai. Então, por isso o germinar, porque vocês estão em uma situação estão plantando a sementinha hoje para poder cuidar, regar e depois colher esses frutos, tá? Então, nossa visão é ser referência no mercado de reestruturação financeira, combinando agilidade, tecnologia e gestão eficiente. E nosso objetivo é garantir excelência no atendimento e oferecer soluções eficazes para quem busca uma nova oportunidade financeira. Então, hoje nós atendemos tanto clientes que estão com o nome limpo, como clientes que estão com o nome sujo. Então, nós temos serviços para ambos os tipos de cliente. A nossa missão é impactar o maior número de pessoas, sendo uma ponte entre elas e os seus sonhos e objetivos, mesmo aqueles que já foram esquecidos. Queremos restaurar a esperança e proporcionar uma nova realidade financeira
ajudando cada cliente a retomar o controle da própria vida. Até porque, gente, eu falo, né? Quantas pessoas hoje não estão tirando a própria vida por conta de tigrinho, que está investindo todo o dinheiro, não está recuperando, está caindo em golpe e está tirando a própria vida. Quantas pessoas não se matam, não se suicidam porque não vê uma luz no fim do túnel, vê aquele acúmulo de prestações, de dívidas e não sabe de onde tirar, não sabe o que fazer. Então aqui nós vem exatamente para ser uma luz lá no fim do túnel, mostrar para as pessoas que existe sim uma forma delas voltarem a ter o nome limpo, pagando até 95% mais barato e de uma forma que ela consiga, né, com uma facilidade que ela consiga tomar essa decisão. Então essa é a nossa principal missão e os nossos valores, que é uma cultura organizacional em cima de propósito acima do dinheiro. Então, o verdadeiro sucesso vem quando o nosso trabalho gera impacto real na vida das pessoas. Então, não entrem aqui só pensando em dinheiro. Entrem aqui focado na solução do cliente, em servir, porque o resultado ele vai ser consequência. Então, um exemplo é quando a gente vai no restaurante. O garçom ele fica o tempo todo nos servindo e só lá no final que ele cobra os 10%. Então, primeiro ele serve a gente e se nós gostarmos do atendimento dele, no final a gente paga os 10% com prazer. Estou errado? Não, não é verdade? Então, nos negócios é a mesma coisa. Quando a gente trabalha atendendo as pessoas, tem que ter o servir em primeiro lugar. Porque o dinheiro ele vai ser consequência de um bom serviço prestado. Não é à toa que aqui nessa própria reunião existem clientes meus e que até hoje me acompanham. Então, é sempre ter essa visão, propósito acima do dinheiro. Por quê? Por conta do dinheiro as pessoas traem, as pessoas mentem, as pessoas se corrompem. Então, não é isso que eu quero aqui no nosso negócio, mas sim que tenha propósito em querer ajudar as pessoas. Honrar a quem te honra. Então, nós valorizamos cada parceria, cliente e colaborador que caminha ao nosso lado. E evolução constante, pois acreditamos que crescer e melhorar todos os dias é a chave para o sucesso duradouro. Então, assim, existem um vasto número de empresas de limpa-nome no mercado. Só que eu posso falar, gente, não que nós somos a maior, mas comparado a outras no mercado, eu vejo nós como os melhores. Tanto melhores em honestidade, em transparência, em parceria, em lealdade e principalmente em honrar os nossos clientes. E lá no mercado, lá fora, o que eu vejo é amadorismo, tratamento de qualquer jeito, né? Eu tive uma experiência com uma outra empresa que eu trabalhei durante 3 anos, então não é o que eu queria para isso, tá? Então, esses são os nossos pilares, nossos valores, nossa visão e a nossa missão. E aqui, o que é que nós fazemos? Nosso carro-chefe. Nós atuamos com a Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, lembrem do Celso Russomano. Celso Russomano, quando tem um direito do consumidor infringido, agora tem o Ben Mendes também, de Minas Gerais, que está bem conhecido, entre outros, eles pegam o erro do fornecedor e dentro do Código de Direito do Consumidor, eles defendem a causa dele. Então aqui nós fazemos a mesma coisa. O artigo 42 desse Código de Defesa do Consumidor nos diz que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ou seja, as empresas elas não podem sujar o nosso nome sem antes passarmos por um ajuizado, na qual perante o juiz nós vamos informar que não temos condição de pagar aquele débito e antes disso tem que ir um oficial de justiça lá na sua casa para poder te intimar e só depois que, mesmo assim, você aceitar ou não aceitar, colocar o seu nome e CPF no Serasa, SPC e Boa Vista. Por quê? Esses órgãos, o mais conhecido, o Serasa, dentre os outros, eles são órgãos particular, então são empresas privadas. Logo, empresa privada, qual que é o objetivo? É obter lucro. Então, eles ganham muito para expor o seu nome e o nome dos nossos clientes lá no Serasa. E não pode ocorrer isso. Então, a forma que eles negativam
sem antes te avisar, não pode, é ferido esse código 42, esse artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que nós fazemos? Uma liminar judicial. Então, nós entramos com essa liminar, na qual obriga o SPC Serasa Boa Vista a retirar as suas dívidas de lá e o seu nome fica completamente limpo e restaurado para você aí voltar a ter um suspiro, um fôlego na jornada financeira. Porque pensa, você sujou o seu nome e aí você vai lá em outro lugar para pedir um dinheiro emprestado, para poder organizar a sua vida e voltar a ficar em dia. Só que quando você vai lá pedir esse fôlego, eles vão ver que outras empresas estão expondo o seu nome e vai negar e você não vai conseguir crédito. Então, isso não pode, tá? Então, essa dívida ela fica somente interna, lá onde você devia, e se torna uma dívida de honra. Você paga se você se sentir na obrigação de ir lá e honrar. Caso contrário, você vai começar um novo relacionamento com as instituições. Então, esse é o nosso carro-chefe. A gente trabalha atuando com liminares jurídica, tá? Então, essa liminar jurídica, ela tem um prazo de 15 a 45 dias, podendo levar até 60 dias úteis para limpar o nome do nosso cliente. Então, o cliente pagou hoje, ele tem aí até 60 dias úteis para a gente concluir e entregar o nome dele limpo, tá? Só que geralmente é antes, existe um processo que é início, meio e fim, e a gente vai passando para o cliente para que ele esteja sempre aí acompanhando como está a situação do nome dele, tá? Então, esse é o nosso carro-chefe, o pão quentinho da padaria que sai todos os dias, porque vocês vão ver que o mercado ele é gigantesco. Então, nós atuamos dentro da lei, tá? Então, o que nós fazemos aqui é totalmente legal, então vocês vão estar trabalhando juntamente com a lei e aqui já explica, para garantir que os órgãos de proteção ao crédito removam dívidas indevidas no nome dos nossos clientes. Então, tanto serve para CPF como para CNPJ, tá? Então, nosso objetivo é proporcionar um alívio financeiro imediato, permitindo que nossos clientes retomem suas atividades no mercado sem restrições. Então, você vai ter um período para você organizar a sua vida. E foi o que aconteceu comigo. O que eu não realizei nos 5 anos com o nome negativado, com 1 ano de nome limpo, eu comecei e voltei a ter meu cartão de crédito, meu financiamento imobiliário, meu financiamento veicular. Então, 1 ano com seu nome limpo equivale a 5 anos com seu nome negativado. Então, exercemos seu direito de remover cobrança questionável sem a necessidade de você renegociar ou você quitar a sua dívida. Ou seja, gente, nem quitamos e nem renegociamos as dívidas dos nossos clientes. É muito importante que vocês entendam isso. O que nós fazemos é remover essas restrições, essa exposição do nome do nosso cliente e ele volta a ficar com o nome limpo. Aqui tem até um antes e um depois. Então, o cliente ele chegou com a média do Bacen em 151 e ele voltou com 717 a média do Bacen dele. O que é o Bacen? É o Banco Central. Então, aqui é uma média juntando o SPC, Serasa e Boa Vista. Então, aqui, 100 portas abertas e aqui ele começa um novo histórico de crédito com portas abertas. E possibilidade de redução de até 98% sobre os valores originalmente cobrados. Então, se um cliente deve 10 mil, aqui conosco vai ficar até 98% mais barato, em uma média aí de R$ 1.600 a R$ 2.000, a depender de suas dívidas. Então, pensa, às vezes você pega um cliente que ele quer limpar o nome dele, ele tem intenção, só que a pessoa ganha R$ 2.000 e deve R$ 12.000 de dívidas. Não fecha a conta. O cara tem que trabalhar 10 meses sem gastar nada para pagar essa dívida. Então, conosco, ele vê uma nova possibilidade de ter o nome limpo dele, porque ele vai conseguir pagar esses 12 mil em uma média aí de 1.800 a R$ 2.000. Compensa ou não compensa? Bem mais barato do que o valor que ele deve. Então, essa é a solução que nós levamos para o nosso cliente. Então, o Serasa registrou mais de 73 milhões de pessoas endividadas, então é quase a metade da população, tá? Então, o que nós proporciona muitas oportunidades de negócio. Gente, podem acreditar, quando vocês começarem a apostar, de 10 pessoas que vocês conhecem, pelo menos 6 estarão com o nome sujo e vão perguntar como funciona. E os outros 4 vão perguntar como que funciona para aumentar o score. Então, você consegue atender os dois públicos, os dois tipos de cliente.
E aqui está o mapa de inadimplência. Então, hoje é mais de 900 bilhões em valor de dívida. Então, nós temos um mercado gigantesco. 1% de 900 bilhões, está todo mundo rico aqui. Então, é mercado para todo mundo mudar de vida, tá? Então, existem 3 formas de limpar o nome. Então, o cliente ele pode ou renegociar direto onde ele deve e vai, paga, quita a dívida dele, pronto, limpou o nome. Segunda forma, ele vai negociar pelo próprio Serasa, se aquela dívida for parceira, né, se aquela empresa for parceira do Serasa, e disponibilizar aquela dívida para ele pagar. Ele pagando pelo Serasa vai limpar o nome dele. E a terceira forma é caducando. Então, quando passam de 5 anos, existe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer que toda dívida, passados 5 anos, eles têm que ser prescrita. Então, não pode mais constar nas análises de crédito e vai ficar somente internamente onde ele devia, se tornando assim uma dívida de honra. E entra a quarta forma de limpar o nome, que é através da liminar jurídica, que é onde você está inserido agora, está iniciando esse trabalho, tá? E por que essa forma, no nosso ver, no nosso entendimento, acaba sendo até melhor que as demais? Primeiro, é como eu falei lá atrás, existem pessoas que as dívidas viraram uma bola de neve, já estão com juros abusivos e a pessoa ela não tem condição de pagar. Então, conosco, ela vai economizar até 95%, até 98%. Segundo, das outras formas, vai continuar o histórico negativo de crédito, ou seja, todo o período que o cliente ficou com o nome negativado. Você emprestaria dinheiro para alguém que está há 2 anos com o nome sujo? Não. Então, pelos outros modos de limpar, esse histórico negativo ele vai continuar visível. Então, conosco, esse histórico negativo ele vai ser excluído, então é como se fosse uma página em branco, como se o cliente voltasse a ter 18 anos novamente. Terceiro, vai aumentar a capacidade de pagamento do cliente quando ele faz conosco, porque lembre-se, a cultura do brasileiro é comprar tudo à prestação. Então, até ricos compram a prestação porque vai economizar ao invés de pagar aquele dinheiro à vista. Então, a capacidade de pagamento nós também aumentamos para que uma pessoa possa mostrar aos bancos que ela tem poder aquisitivo para honrar compromisso financeiro. Então, conosco ele vai ter esse benefício também. E outro benefício é que vamos restaurar o score do cliente para melhor pontuação dos últimos 5 anos. Então, o score do Banco Central nós iremos restaurar e entregar numa pontuação aceitável para o mercado. E, por último, quando o cliente limpa o nome com a gente, ele ainda vai receber um passo a passo de como ele continuar com o nome limpo, né? Não ocorrer o risco dele sujar o nome de novo. Então, ele vai aprender, vai ter uma escola e vai ter um passo a passo para ele manter o score alto, manter aprovações de cartão de crédito, empréstimo. Então, nós vamos ensinar para ele como ele obter esses créditos depois que limpa o nome. Então, nós vamos entregar muito mais do que das outras formas se ele fosse atrás. E é claro, com a gente ele vai economizar tempo e dinheiro. Então, o tempo dele ficar correndo atrás de cada empresa que ele deve, com a gente vamos fazer tudo para ele, ele só vai assinar o contrato e aguardar o resultado. Então, a Germinar Soluções, sediada em São Paulo, já formou e capacitou diretamente e indiretamente mais de 200 agentes, que hoje conquistam uma média de ganhos acima de 5 mil reais. E só de você ganhar 5 mil reais, você já faz parte dos 5% dos brasileiros, porque 95% é até 2 salários mínimos. Então, você já começa a sonhar. Então, uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês trabalhando com limpa-nome, se você tiver outras fontes de rendas e for agregar, a gente já está falando aí que você consegue voltar a sonhar e a realizar as suas conquistas, tá? Então, quem pode se beneficiar dos nossos serviços? Então, nós atendemos clientes que enfrentam desafios como nome negativado nos órgãos de produção de crédito, o score está baixo, dificultando novas oportunidades financeiras, dificuldade para pagar dívidas à vista, falta de uma negociação justa por parte da credora, dívidas atreladas ao CPF ou CNPJ e muito mais. Então, nosso compromisso é ajudar cada cliente a recuperar sua liberdade financeira utilizando essa solução que eu ensinei para vocês agora, tá? Então, são 4 formas, a gente está na última forma aí de limpar. Então, quais são os seus sonhos? Se dinheiro não fosse um problema, o que você faria? Onde você gostaria de estar há alguns anos?
Então aqui eu quero convidar vocês a sonhar. Sonhar não paga imposto, sonhar não cobra nada, sonhar é de graça, tá? Então aqui eu convido vocês a resgatar sonhos que muitas vezes o CLT, ou muitas vezes pessoas, ou muitas vezes até você mesmo se frustrou e hoje nem sonha mais. Então, quando foi a última vez que alguém perguntou para você qual que é o seu sonho? Ou quando você mesmo se autorrefletiu, né? O que eu quero para minha vida? O que eu quero para os meus filhos? O que eu quero para o futuro? Então, aqui eu convido você a refletir e a pensar, porque lembre-se, tudo vai começar no porquê, por quem e pelo quê. Então, vocês têm que entender por quem vocês vão fazer isso, para quando vocês vão realizar e quanto vocês querem ganhar. Então você já tem que ter isso daí. Quanto tempo faz desde a sua última grande conquista? Você sente que está evoluindo ou apenas sobrevivendo? Está pronto para sair da estagnação e voltar a celebrar vitórias? Então aqui, gente, é para vocês voltarem a sonhar mesmo, para vocês começarem a ter uma renda e um negócio que faz com que vocês proporcionem também para a família de vocês, porque eu posso falar por experiência própria. Um casamento, uma vida conjugal, uma vida familiar, uma vida com seus filhos, dinheiro ele não resolve, mas ele facilita muito. Então, dinheiro não é tudo, mas ele é mais da metade. Então, não pense que só dinheiro vai resolver tudo, mas posso falar para vocês que já estive nos dois extremos, desde o menos negativo na conta, desde o dinheiro na conta. Então, o dinheiro ele não é a solução, mas ele resolve muita coisa. Então, isso que eu quero passar para vocês. Qual que é o seu objetivo com essa oportunidade? Mais liberdade financeira, qualidade de vida, realizar seus sonhos da sua família. Como essa oportunidade pode transformar a sua jornada? Então, nesse momento, pare para refletir. O que você faria ganhando aí R$5.000 a mais por mês? Já daria para fazer algumas coisas, na verdade. Às vezes aquela reforma da sua casa, comprar um veículo, comprar um imóvel, né? Comprar o seu terreno, poder viajar, poder estudar, pagar um curso, fazer um intercâmbio. Então, são várias possibilidades. Então, aqui é onde eu vou entrar mostrando para vocês a oportunidade que tem nesse negócio. Então, aqui é mais um print. Em um único dia, um dos consultores, eles faturaram R$3.200. Então, em um único dia, foi quase 4 salários mínimos. Então, esse negócio ele é gigantesco e assim me encanta falar dele, porque realmente eu acredito muito e sei o quão ele pode mudar na vida de vocês. Então, você já imaginou ter um negócio próprio, sem precisar investir em estrutura física. Então, aqui vocês não têm necessidade de ter um escritório, de alugar nada. Vocês podem começar com apenas o seu celular. A única coisa que vocês precisam, com ganhos acima da média e alta demanda no mercado. Germinar Soluções oferece a melhor oportunidade para quem quer empreender no setor financeiro, ajudando pessoas a recuperarem a sua saúde financeira e limparem seus nomes. Então, seja um micro franqueado, tenha a sua própria franquia trabalhando de qualquer lugar. Mas lembre-se, são 3 modalidades. Quem buscamos? Então, ter uma ferramenta poderosa sem saber como utilizá-la é como ter uma Ferrari sem habilitação para dirigir. No mundo dos negócios, não basta apenas ter acesso às melhores oportunidades, é essencial possuir as habilidades e a mentalidade certa para alcançar resultados reais. Então, nós buscamos profissionais que estejam comprometidos com o crescimento, preparados para enfrentar desafios e transformar oportunidades em sucesso. E talvez você não esteja preparado e está tudo certo. O mais importante é você querer se preparar. É onde vai entrar eu para poder te ensinar tudo o que eu aprendi nesses 3 anos de mercado, segurar nas suas mãos e te mostrar o caminho para que você saia da sua realidade de hoje e possa usufruir aí de uma realidade melhor. Então, não importa se você não tem habilidade, se você não é ainda profissional, se você não conhece, o mais importante é o querer, é você ter a vontade, porque o restante é comigo, tá bom? Então, por isso que existem 3 formas e você que vai identificar qual que se encaixa melhor nelas, tá? Então, aqui, ó, mais feedback, então, outro consultor, 52 mil, aqui, ó, em um único dia, 8 mil de faturamento, aqui outro ganho de 226 mil, aqui um monte de saques, ó, então aqui é um outro consultor, saque de 1.400, 2.000, 4.000, 6.000, 2.000, 11 mil, então vocês podem ver aqui
que é real, é possível e é para todos. Então, qual que é a vantagem? Aqui, trabalhando nesse mercado, você tem um comissionamento atrativo, então seus ganhos são acima da média. Você vai ser treinado e capacitado, então você vai ter acesso a treinamentos que não vai servir só para isso, vai servir até mesmo para a sua vida, principalmente na questão de mentalidade. Então você vai ter materiais de divulgação e suporte completo, então você não precisa investir tempo fazendo material, fazendo arte, fazendo vídeo, não, você já vai ter tudo ao seu dispor. Acesso ao mercado com alta demanda e crescimento constante, trabalho 100% home office ou presencial. Vocês podem também trabalhar aqui do nosso escritório, tá? Então, no nosso escritório vocês têm acesso também. Premiações e bônus exclusivos, sistema estruturado para crescimento e recorrência de ganhos, então você vai ter acesso a sistemas, grupo de suporte diário para tirar dúvidas e melhorar suas estratégias. O investimento é uma oportunidade acessível, tem a opção sem investimento, que é o que vocês vão conhecer, e tem a opção para quem quer entrar de vez nesse mercado e ter a própria micro franquia. Então vamos lá. 3 formas. Um indicador, então você não vai investir absolutamente nada. Ganhos de até 150 por indicação convertida, então você vai ter acesso a um login de um sistema e todo mundo que se interessar, você vai divulgar, vai captar pessoas e todo mundo que se interessar, você vai cadastrar nesse link só com nome e telefone. E aí vai cair aqui para nós do escritório e vamos entrar em contato e fazer todo o atendimento e a venda. E você vai conseguir acompanhar desde o início do contato do cliente até o final, se deu negócio, se deu venda ou se não deu. Então você vai ter acesso desde o início do cliente. E o único trabalho que você vai ter é captar e cadastrar lá, somente. Então é ideal para quem deseja começar sem nenhum risco, então você não vai ter risco nenhum, e já gerar renda com indicações. Então com apenas 10 indicações já dá R$ 1.500 no mês, mais com salário mínimo só por você captar e indicar. Representante oficial, esses R$ 497 não está válido, tá? Então vocês não vão pagar esse valor para se tornar consultor. Então você vai ter comissões de 20 a 30% sobre os contratos fechados. Você vai ter ganhos sobre relatórios e análises de clientes, participação mais ativa no processo de captação e fechamento e acesso a treinamentos e suportes contínuos. Então aqui resumindo para vocês, vocês vão fechar contratos e esses contratos você vai ganhar de 20% a 30% de comissão, que é muita coisa. Se você for pegar aí 30% em cima de um contrato de 4 mil, já vai dar o valor de R$ 1.200 em uma única venda. Então, você vai ganhar essa porcentagem. Além disso, você vai ganhar também sobre os relatórios dos clientes que nós fazemos. Então, todo cliente, quando vai fazer o processo da limpeza de nome, né, que ele vai iniciar, que ele nos procura, o primeiro passo ele tem que fazer uma análise detalhada do CPF, que a gente vai puxar tudo como ele está atualmente. Então, nós vamos puxar toda a capivara dele e essa análise tem um pequeno investimento de R$ 30. E desses R$ 30, uma porcentagem já é passado diretamente para você, consultor. Então, você vai ter um link e desse link, quando você manda para o cliente, a sua porcentagem já vai ser direcionada para a sua conta, tá? Então, é dinheiro todos os dias. E aí, tem um micro franqueado, que você vai investir o valor de R$ 2.997 e você vai ter 100% dos ganhos dessas análises. Então, você mesmo que vai oferecer essa análise para o cliente. Nós temos mais de 20 tipos de análise diferentes. Você vai sair de uma comissão de 20% a 30% para uma comissão de até 88% por contrato fechado. E você vai ter acesso exclusivos integrado. Então, você vai ter um login para saque FGTS. Então, você vai ganhar 50% de comissão em cima do saque FGTS. Você vai ter uma plataforma que você consegue subir ficha de financiamento veicular e ficha para empréstimo com garantia de veículo. Você vai ter também prioridade em treinamentos, bônus, campanhas e expansão, e é ideal para quem quer empreender com estrutura, autoridade e lucros reais. Então você tem esses 3 cenários:
o indicador, não vai investir nada, ganha até R$ 150, não precisa fazer a venda, só vai indicar a pessoa, o representante, que ele vai ganhar de 20% a 30%, vai ganhar sobre as análises, tudo que ele produzir, ele vai ganhar uma porcentagem, ele vai ter participação mais ativa nas vendas, então ele que vai ficar responsável por fazer o atendimento e o fechamento da venda e vai ter todo o treinamento, toda a capacitação. E o microfranqueado, ele já vai ter uma estrutura para ele trabalhar, iniciar e já ganhar mais ainda, porque exige já um investimento de 2.900. Então, os outros dois, você não vai investir nada, somente para se tornar um microfranqueado, vai ter o próprio negócio que você investe, tá? Então, além do limpa-nome, nós temos outro serviço, que é juros abusivos de carro, de moto. Então, a gente consegue aí quitar com até 80% de desconto. Nós temos também um aumento de score e o rate bancário, que é o outro serviço para quem já está com o nome limpo. Porém, você consegue vender em um combo fechado o limpa-nome, o aumento de score e o rate bancário, que a sua comissão já vai lá em cima. Então, são outros serviços que nós também oferecemos para os nossos clientes. E aqui alguns depoimentos de pessoas que já têm a microfranquia. Então, aqui é um deles. No primeiro dia, 6 horas de trabalho, ele fez aí R$ 605 em um dia. Aqui mostrando, né, as vendas que não paravam. Aqui a gente estava em reunião e a consultora estava fazendo venda durante a reunião. Então, assim, gente, não tem como você iniciar, participar do treinamento e aplicar, porque o caminho já está trilhado e é só você fazer o que é recomendado. Então, é só copia e cola, só vai fazer aí o passo a passo que você vai ter. Então, nós não somos apenas um negócio, é uma revolução na vida de quem empreende e de quem precisa recomeçar. Aqui você não só conquista a sua independência financeira, mas também se torna um agente de transformação, ajudando outros a recuperar seus sonhos. Se você tem coragem para crescer e disposição para mudar de vidas, seu lugar é aqui, o sucesso te espera, basta dar o primeiro passo. Então, se você for pegar um carrinho de pipoca para você trabalhar na rua, agora eu vou empreender, vou vender pipoca na rua. Só um carrinho de pipoca inox usado, você não vai pagar menos que R$ 3.000. E aí já vai juntar o gás. Então, o gás você já vai investir aí quase R$ 100. Fora o óleo de cozinha, que está caro, que você vai ter que comprar, e a pipoca. E aí vem a pergunta: quantos milhos de pipoca você teria que estourar para recuperar o investimento de um carrinho de pipoca, que é simples? Então, aqui é um investimento zero para você ter rendas aí de 5, 10, 15, 20 mil. Então, isso daqui é sensacional. Eu ainda fico assim quando a gente apresenta e tem pessoas que não pegam a visão. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Mas para quem quer mudar de vida, para quem quer dar um gás, quer dar uma alavancada, não tem oportunidade melhor do que essa daqui. E hoje, gente, existem pessoas formadas, faculdade, que não tira R$ 5.000 por mês. E aqui você, com apenas seu celular e internet, você vai ter a oportunidade aí de ganhar até mais do que um concursado ou de uma pessoa que é formada em faculdade. Eu falo que eu estudei e no meu segmento eu não ganhava nem 1% do que eu faturei quando eu comecei a trabalhar com isso. Então, vai de você agregar com o que você já faz ou trabalhar 100% com isso, que é sucesso garantido e que só vai depender de você, porque eu estou aqui para te ajudar, para segurar na sua mão e fazer acontecer, te treinar, te lapidar, só que vai de você se permitir a realizar sonhos, porque tudo é isso, é você se permitir. Minha vida só mudou quando eu me permiti a isso, e o mesmo vale aí para vocês, tá? Então, vou voltar aqui. Quem tem dúvidas pode perguntar, esse é o momento, que a gente já vai finalizar, então o que você tiver de dúvida pode perguntar, que eu vou estar aqui sanando. Alguém falou aí? Alguém perguntou no chat? Eu tenho uma dúvida aí, Paião. Pode perguntar. Tipo assim, esse representante, você vai dar um material para a gente estar divulgando? Isso, vocês vão ser, eu costumo falar que vocês vão ser meus filhotes, vão ser meus filhos, porque vocês vão estar ligados diretamente a mim
e eu vou instruir vocês. Então, a gente vai estar em contato exatamente já para a gente fazer esse processo. Então, você vai ter tudo, vai ter material de divulgação, vai ter o passo a passo, vai ter os treinamentos. Outra dúvida que eu tenho também é sobre a microfranquia lá. Tipo assim, não ficou claro para mim que é a gente que vai resolver o problema do cliente, tipo assim, ou não, a gente vai passar para você também. Exatamente. O microfranqueado é como se vocês estivessem utilizando a minha estrutura, que vocês vão estar, a estrutura pronta para vocês utilizar, e eu serei o fornecedor de vocês. Então, eu passo de parceiro para ser fornecedor. Então, o nome dos clientes de vocês que for para limpar, vocês vão encaminhar para mim, e a minha agência, o meu escritório que vai fazer o processo da limpeza de nome do seu cliente. Ô, Caian, Sim. e as pessoas, como nós ia indicar as pessoas, como é que funciona assim? O senhor dá algum material, como é que é? Vai ter o mesmo material. A diferença é que o indicador, ele não vai ter participação ativa nas vendas. Ou seja, você não vai precisar ficar vendendo. Você só vai divulgar, vai captar os interessados e vai passar para o escritório. Só. E a gente aqui que vai entrar em contato, vai explicar, vai mostrar como funciona e vai fazer a venda. Feita a venda, você recebe aí a comissão. Entendeu? E já como consultor, né, como representante, você que vai aprender a vender, você que vai aprender a falar com ele, captar, então você vai ter uma participação mais ativa, porque a comissão ela é muito grande. Então pensa um cliente aí, você pegar R$1.000, 1.200. O Diego mesmo já fechou cliente que ele pegou 1.500 de comissão em uma única venda. Aí sim. Então, no caso representante, o senhor pega e dá um material para a gente e dá aquele treinamento para a gente estar podendo chegar até o cliente, certo? Isso, vocês vão aprender tudo. Vão aprender a divulgar, vão aprender como falar com o cliente. Já tem os vídeos explicativos falando dessa análise de R$30. Então, vocês vão ter aí toda a estrutura só começar. Assim, a gente tem que pagar alguma coisa para ter esse material? Não, tudo de vocês. Até mesmo como microfranqueado já tem toda a estrutura. A diferença é que o ganho é 3 vezes mais. Porém, né, para iniciar, comece como representante. Fez sentido? A microfranquia vai ser consequência, porque tem muita gente que começa comigo, assim igual vocês, tanto é que eu estava um bom tempo sem trazer novos representantes, porque eu estava só com microfranqueados. Mas muita gente começou comigo como cliente, depois passou a ser consultor e hoje pegou microfranquia, porque viu que o negócio é muito rentável. Assim, tem 6 pessoas que eu mostrei, pelo que quando eu fiz para meu nome com vocês, eles perguntou para mim se era verdade. Eu fui para eles, olha, eu tenho como provar, eu mostro para vocês. Se vocês quiserem, eu tenho até a ficha assinada, tenho o contrato, porém eles querem prova. Como que eu faço isso? Hoje nós temos todo o material, todo o suporte para que o cliente ele não tenha dúvidas. Então vamos lá. Hoje o nosso contrato ele é validado juridicamente, então ele é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então isso dá segurança para o cliente. Então se amanhã ou depois o cliente não está satisfeito, ele quiser ou abrir um Reclame Aqui, ou abrir um Procon, ele tem como comprovar que ele contratou a nossa empresa. Então, isso já dá segurança para o cliente. Outra coisa, nós já estamos há 3 anos no mercado, então já estamos 3 anos trabalhando com isso, nunca levamos nenhum processo de cliente, então todo o nosso trabalho é voltado na satisfação do cliente. Nós temos escritório físico, nós temos site, nós temos Reclame Aqui, nós temos as redes sociais. Então, nós já temos tudo para que o cliente ele sinta a confiança e a segurança na nossa empresa. Diferente já de muitos concorrentes aí no mercado, que não tem nem escritório, você conversa com a pessoa, é um logo na foto do perfil, você não sabe nem com quem está conversando. Você vê que o contrato é um contrato bem mais ou menos. Então, a gente procura ser profissional nesse mercado. Então, é muito difícil um cliente chegar aqui até nós e ele não fechar.
E se ele não fechar, é porque ele não tem um valor naquele momento. Mas a gente nunca deixa de fechar porque o cliente ficou inseguro ou porque o cliente achou a gente amador. Então isso não acontece. Então, você vai ter toda a segurança para levar para o seu cliente. Assim, eu mesmo sou prova viva disso. Eu passei por 3 empresas que eu tentei limpar meu nome, pois eu levei um golpe de quase R$ 2.000. Eu procurando, fui indicado por pessoas de lá da faculdade onde que eu trabalho, indicaram vocês para mim, e aonde que eu entrei em contato com vocês. Eu trabalho ali na Faculdade de Mauá de Tecnologia de São Caetano do Sul. Foi aonde que indicaram a tua empresa para mim, e foi aonde que eu fui bem surpreendido. Sim, então isso acontece muito. Tem muita gente que chega até nós, ou já caiu em golpe, ou não sentiu segurança em outro, mas quando chega aqui para nós, eles vê a diferença no atendimento. Então eu sou um cara que eu sou muito chato em questão de atender. Então eu procuro, né, resolver, solucionar, procuro ser transparente com o meu cliente, porque eu dou valor, né? Eu sei como que não é fácil às vezes você pegar R$ 1.800, pegar 2.000, né, pegar 4.000 que às vezes o cliente paga e simplesmente não entregar aquilo que a gente promete. Então, tudo que a gente promete em contrato, a gente cumpre. Então, até porque a gente tem um contrato aí para cumprir. E esse mercado, ele tem muita gente safada, muita gente que, se acontecer algum agravo ou algo do tipo, some, deixa cliente na mão, deixa parceiro na mão, e não é o que acontece aqui comigo. Então, eu procuro sempre ser o mais parceiro possível, porque eu sei que se você ganhar dinheiro, eu vou estar ganhando dinheiro. Se meu cliente estiver satisfeito, ele vai trazer mais cliente para cá. Então é uma roda gigante, né? Então tá o tempo todo rodando. E aí, gente, ó, antes que alguém mais saia, vocês vão mandar no meu privado, eu quero. Quem quiser iniciar esse projeto, eu quero, então é a palavra-chave, tá? Por quê? Já para separar do grupo, quem realmente participou e quem não, tá? Porque o grupo tem lá mais de 60 pessoas, só que os 24 que participaram. Então, para eu saber quem participou, eu já tenho um grupo separado, que é onde eu vou mandar o material, vou mandar o treinamento, vou mandar as explicações, tá? Então, vocês vão lá no meu privado e só escrever eu quero. Ô, Canhão, perdão aí, eu tô com outra dúvida. Sim, pode perguntar. Assim, vocês iam auxiliar ou fazer um treinamento como a gente devia divulgar? Porque o que acontece? Nas minhas redes sociais, o máximo que eu tenho é umas 10 pessoas só. Não tem muita gente assim para o alcance ser longe. Vocês vão aprender estratégias para no próprio WhatsApp vocês já gerarem muita indicação, tá? De forma sem precisar pagar, de forma orgânica, então vocês vão aprender isso. Tá? Então assim, para quem está iniciando, Facebook e Instagram é bom, não é nem as postagens, é bom você chamar no privado. Porque às vezes postagem, a pessoa ali, você está começando, não dá muita importância. Mas o que eu fazia muito no começo? Eu chamava também no Message e no Instagram. Chamava a pessoa, e aí fulano, tudo bem? Olha, eu trabalho com limpa-nome. Como que tá aí a situação do seu nome? Tá limpo, tá sujo? E aí foi onde eu fui criando a minha carteira de cliente. E lá no WhatsApp também vocês vão aprender estratégia já para fazer as pessoas indicarem vocês. Então tudo isso vocês vão aprender, tá? Aqui essa primeira foi para vocês conhecerem como que funciona, como que é o negócio. E aí a próxima reunião, que é o treinamento, é onde a gente já vai colocar a mão na massa. Vocês vão ver que não tem segredo. É bem tranquilo de trabalhar. Ô, Caiano, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô para destravar meu canal no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube. Sim. Assim, por acaso eu posso divulgar pelo meu canal? Pode, sem problemas. Pode, né? Quanto mais gente divulga, mais nós atraímos pessoas. E é aquilo, né, gente? Também eu vou começar a fazer live para ter mais engajamento. E é como eu falei, aqui é nada mais que semear. Então, vocês vão começar plantando e aí vem o trabalho. Então, depois desse plantio vem a colheita. Então, muita gente já desiste, não é nem na primeira semana. Passa 3 dias, não consigo nada, ela já desiste. Só que assim, eu levei 6 meses para fechar meu primeiro contrato e eu não desisti. Então, vale o mesmo para vocês. Então, não pensem que, nossa, hoje já vou vender. Tem gente que já vende.
como tem outras pessoas que levam tempo. Então é um plantio. Então hoje vocês vão iniciar, plantar e depois vai vir a colheita. O importante é não desistir. Então vocês podem ver, né? Quem me acompanha, quem tem meu WhatsApp, todos os dias eu posto, todos os dias eu estou nas redes sociais, então eu peguei essa disciplina e todo dia sai venda. Acho que só o dia que eu não posto é sábado, que eu vou pro culto, aí eu sumo do mapa, né? Dou uma descansada, vou aproveitar minha família. E domingo eu já tô nativa, já tô postando, já tô atendendo. Então todos os dias é fazer que não tem segredo. É verdade. Eu mesmo No meu caso mesmo é mais isso daí, que não tem muita gente assim nas redes sociais. Sim, mas no WhatsApp você tem pelo menos umas 100 pessoas? É que assim, eu tô começando a ter bastante contato com caminhoneiro agora, né? Caminhoneiro Nossa, para limpar o nome. tá bom Isso demais. daí é. Sim. Sabe por quê? Outro produto que eu não falei para vocês é o Jus Brasil, que nós fazemos também. O que é o Jus Brasil? Jus Brasil hoje é o maior site do mundo de processos. Então, lá é onde, vamos supor, o Alisson entrou em processo contra o Diego. O Diego tem empresa dele, contratou o Alisson entrou com processo trabalhista contra o Diego. Só pelo fato do Alisson ter entrado com essa ação trabalhista, já vai ficar registrado lá no Jus Brasil, nesse site, que é o maior do mundo. E aí, quando o Alisson sair dessa empresa que for procurar outra empresa, ele pode até passar na entrevista, mas aí a empresa vai lá no Jus Brasil e vai procurar o Alisson e vai ver que o Alisson já processou outra empresa trabalhista. O que vai acontecer? A empresa não vai contratar o Alisson porque oferece risco. Então, a gente também faz essa remoção do Jus Brasil. Então, a gente consegue retirar todos os processos do nome do nosso cliente. E o que isso atrapalha? E muita coisa. Às vezes atrapalha numa sociedade, atrapalha em um novo emprego, atrapalha até mesmo no crescimento dentro de uma empresa. Então, esse Jus Brasil, vocês ganham 30% de comissão e o valor é R$ 1.200. Então, o cliente paga esses 1.200, a gente vai tirar todos os processos que ele tem e vocês vão ganhar 30%. E por que eu estou falando isso? Caminhoneiro tem muito disso. Nossa, é difícil um caminhoneiro ou um motorista que não entra com ação contra a empresa que trabalha, às vezes, por questão de saúde, né? Que é... Como que é a palavra? Esqueci, de quem trabalha em frigorífico, tem muito também. Salubridade? Isso, salubridade, horas extras, questão de rescisão indireta. Então, nossa, o que mais tem em açougue, em supermercado, caminhoneiro. Então, é um mercado que você vai ver que quando você divulgar, vai aparecer gente falando disso. Então, todo dia tem gente que me procura do Jus Brasil. E é um outro serviço também. E ali é independente. Se o cliente está com o nome limpo, está com o nome sujo, ele é importante fazer, porque só dele estar com isso no nome dele, ele pode ou ser mandado embora ou pode não conseguir outro emprego. Tá? Então, é um mercado também, Alisson, para você. Então, assim, é normal. Tem gente que já começa, como eu sempre fui vendedor, né? Tem 10 anos que eu trabalho com isso. Mesmo assim, quando eu iniciei, na época eu tive uma certa dificuldade porque era desconhecido. Então, 3 anos atrás, o limpa-nome era ainda desconhecido. Pouca gente tinha conhecimento disso. Hoje não. Hoje já ficou muito conhecido esse mercado. Então, você vai ver que muita gente vai falar: ah, eu tentei em outra empresa, mas não deu certo. Ah, ou joguei dinheiro fora. Ah, ou então limpei o nome em outro lugar. Então, vocês vão ver que vai ter muita gente que vai falar que já conhece esse limpa-nome. Então, é o melhor mercado, melhor momento para a gente trabalhar. Então, coloca uma meta. Daqui para o final do ano, você está ganhando aí, no mínimo, esses valores por mês, porque é possível. Assim, Cauã, Tayan, tem uma colega minha que ela foi para entrar numa empresa e o que tu falou aí é bem interessante. Ela processou a empresa porque ela estava grávida e ela não podia pegar peso, isso fazia despegar peso. E ela, né, como todo cidadão, foi procurar o direito dela. Ela processou essa empresa, beleza, ganhou sua audiência e tal. Ela foi entrar em outra empresa para fazer entrevista, ela passou em tudo, passou prova, passou tudo. Mas na hora de entrar mesmo, de ingressar, eles recusou o pedido dela.
Aí ela me perguntou se vocês trabalhavam com isso. Eu pensei, o que eu sei é limpar nome. Aí o senhor tá falando, é do que eu até falo com ela. Tá vendo só? Já vamos ter a primeira cliente. É exatamente isso que a gente faz. Então a gente vai pegar essa cliente e vamos remover esses processos no nome dela. Então quando ela for fazer outro processo seletivo ou passar por alguma experiência, já não vai ter esse problema dela ser barrada, porque geralmente as empresas fazem isso, né? Vai ver, tem o perfil, gosta da pessoa, chega até quase contratar, mas quando vai puxar, vê que já processou. Então é muito risco para a empresa, porque o que mais quebra uma empresa hoje é processo trabalhista. Exatamente. Fora que também ela tem 3 crianças, né? E paga aluguel, né? Imagina Sim. uma mãe mora sozinha, tem seus filhos, paga aluguel e não conseguir entrar no mercado de trabalho por conta Exatamente. do... Exatamente. E 1.200, né, comparado a nada, se for colocar na ponta do lápis, né? Porque por conta disso ela não está conseguindo trabalhar. Então acaba sendo um valor até simbólico comparado ao que pode atrapalhar na vida dela. Verdade. O senhor usou um texto bíblico aí, eu até peguei a Bíblia aqui e lembrei de um versículo que eu estava lendo, que é o Mateus 7, versículo 7. Eu sei que serve tanto para a vida espiritual como a vida profissional. Você fala, pedi e dá-se-vos-ás, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-ás. Então, tipo assim, Deus ele faz a parte dele e ele quer que nós façamos a nossa. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Obtendo experiência com uma pessoa que já é um profissional na área que nem o senhor é. Então, eu estou procurando essa área aí para me crescer cada dia mais. Deixa o seu no mudo, senão fica... Exatamente, meu amigo, essa passagem aí é muito forte porque fala exatamente isso, né? Ou seja, a gente tem que tomar atitude de bater para depois abrir a porta, né? Então não adianta a gente só querer abrir a porta e não ir bater. Então, buscar, encontrar. Então não adianta a gente... Não tem nem como a gente encontrar algo que a gente não está buscando, né? Então é muito forte essa passagem exatamente porque entra o que eu vivo, né? Então, meu, você quer... Tem muita gente, nossa, meu sonho é ter uma casa, tá? Mas o que você está fazendo de diferente para que esse sonho passe a ser realidade, não um objetivo? Aí você vai ver a pessoa, ela não busca se capacitar, não busca evoluir, não busca crescer, não busca uma outra fonte para agregar com o que ela faz, porque fica só no sonho. Então aqui o papel é exatamente trazer esse sonho para uma meta. Então, sonho, né? A gente dorme, acorda, passou. Meta não, é onde a gente vai trabalhar ali dia após dia. Então, é exatamente isso daí. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, eu já fui. Acho que é Amanda, não, cara. Não, a Amanda, ela vai começar aqui na quarta. Eu tenho uma dúvida. Na Só quarta. você falou quando encerrar a live, para comentar no seu perfil do WhatsApp, eu quero, né? Isso, me chamar lá no meu privado, eu quero. Eu quero também. Só para eu identificar quem participou e quem vai dar início, que aí já separa quem não participou. Eu já vou comentar também. Beleza? Porque daqui a pouco tô indo para São Paulo. Sim. Tô aqui em Goiânia. Nossa, Tá, eu vou mandar também, viu, Caio? tá logo ali. Oi? Eu vou mandar lá para você também, viu? No PV. Tá, perfeito. E aí, gente, igual eu falei, aqui o nosso escritório ele é aberto para os consultores. Se tiver alguém que esteja desempregado, esteja sem trabalho, ou até mesmo tem um horário flexível e quiser vir aqui para o escritório, aqui é a casa de vocês, tá? Que já é aberto exatamente para os consultores. Então, quiser trabalhar daqui, vocês podem. Vocês têm esse privilégio, tá? Oi? Antes de encerrar a live, eu tava vendo as coisas no seu WhatsApp e assim, no status tipo, me deu uma motivação muito grande, porque eu falei assim, poxa vida, o Caian, eu tenho uns colegas meus também que trabalham com isso. Eu falei, poxa, o Caian, nessa hora aí, ó, no seu lazer e eu aqui trabalhando, então eu quero fazer isso também. Sim. Se não colocar essa live aí, me ajudou bastante. Eu vou querer também. Não, é bom. Nossa, eu gosto demais. Meu, pensa uma coisa que eu gosto, ganhar dinheiro e curtir. Né? Só que o meu curtir hoje é diferente. Antigamente era curtir balada, bebida, cachaça. Hoje não. Hoje é curtir, é poder levar minha família para passear, poder, né, não passar vontade, proporcionar de fato uma qualidade de vida. Nossa, você ir no restaurante, você comer o que você quer, não ficar olhando o preço. Não.
seu filho querer um brinquedo e você não ficar, não vai comprar não, mas porque você não tem dinheiro. Então tudo isso, né, eu vim disso. Então quando eu ia para o supermercado com a minha mãe, eu tinha que escolher um ou outro. Ou era o biscoito ou era o Danone. Então era raro eu comer Danone com biscoito, porque era ou um ou outro. Então são coisas que só depende da gente tomar a decisão, porque quando eu trabalhava de telemarketing, mesmo eu sendo CLT, eu sempre fazia algo por fora. Então eu vendia perfume, eu me virava, vendia produtos, vendia calçados femininos. Então essa é a pegada, né? A vontade de vencer, a vontade de crescer e as coisas acontecem. Então é isso. Tamo junto, tá, gente? Exatamente. Alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem me perguntar, né? E Não, fora isso aí, de trabalhar e fazer uns bicos por fora, isso aí eu sempre fiz, sempre tive tipo, eu tinha esse dom de divulgação, vender alguma coisa, que eu também sou consultor da Natura, né? Então, sim, um dinheiro assim, fora de vez em quando eu faço, né? Eu sou detetive particular também, só que, infelizmente, a minha esposa falou, ou você escolhe essa área, ou você escolhe o casamento. Eu falei, não, melhor o casamento. Eu não perder o casamento, a gente deixa essa área de fora, né? uhum, não dá, né? E é isso, agora é só você ter um negócio, porque eu também sempre estava fazendo uma coisa e outra ali, só que aquilo, às vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente não consegue, né? A gente quer abraçar tudo ao mesmo tempo e nada sai perfeito. Então hoje é melhor você focar em um negócio que vai te trazer resultado, porque é o que eu falo muito, né? Às vezes eu pego muita gente que vende uma coisa ali, vende outra ali, e a pessoa vende tudo. Fala, ó, concentra essa sua energia agora para trabalhar com isso, porque o resultado que você vai ter com isso vai equiparar e é 10 vezes mais do que o resultado que você tinha vendendo outras coisas. Então é pegar essa energia que a gente tem, né, de querer o mundo, querer tudo e canalizar em uma única coisa, né? Colocar energia naquilo que aí não tem como não dar errado, não tem como não ter resultado. Você foi indicação de quem? Oi? Você foi indicação de quem? A minha indicação foi da professora de lá da faculdade, onde que eu trabalho. Qual professora? Qual o nome dela? Ixi, agora o nome não sei, porque tem muitas, né? Muita Sim. mulher lá, até lembrar o nome dela, só sei que eu sei que o nome dela é alguma coisa de Caixi, sei lá, alguma coisa assim, eu só sei que ela é japonesa. Hum. É Não, japonesa. Agora, sim, se depois não você me me engano, acho que manda ela é uma lá. É, professora antiga. sim. Não, é isso aí. Tá? Então é isso, pessoal. Foi um prazer enorme falar com vocês, tá? O que vocês precisar, vocês podem contar comigo. Meu WhatsApp tá aberto para vocês. E aí nesse começo eu sempre dou uma atenção legal, não que depois eu não dê, mas depois vocês vão perceber que vocês já vão estar familiarizados, então cada vez mais vocês vão depender de mim. Aliás, cada vez menos vocês vão depender de mim porque vocês vão aprendendo. Então nesse primeiro momento, vocês vão fazer bastante pergunta, vai ter muita dúvida, é normal, só que depois vocês vão decorar aí, é bem de boa. Acho mais fácil do que vender sapato para mulher. Eu vendia sapato para mulher, era difícil convencer uma. Mostrava 20 e não gostava de nenhum. Tinha dia que só tinha um e gostava daquele, então eu acho mais simples. Beleza? Então, prazer enorme, boa noite, bom descanso aí. Parabéns para vocês que 9h30 estão conhecendo uma nova oportunidade. Agora é só aplicar, só não desistir, manter firme e fazer acontecer. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até logo. Falou, Fernando. Pode perguntar, Yusuf. Levantou a mão. Ah, não, apertei aqui sem querer aqui o botão aqui. Ah, fechou então. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.